Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E eu quero, na abertura do Hora Geral, falar algo de muita importância para os nossos amigos que acompanham o Hora Geral todos os dias, tanto na TV como nas redes sociais. É preocupante o momento que nós estamos passando e eu não sou e nunca fui sensacionalista, mas há necessidade de termos responsabilidade naquilo que nós falamos como comunicadores e profissionais. Me preocupa muito a situação que nós estamos passando, principalmente na cidade de Santos, como as pessoas falam, a cidade polo da região metropolitana. Ou seja, os profissionais da área da saúde preocupados e, além dessa preocupação, eu acredito, pelo menos deva ter, um planejamento por parte da administração, leia-se Secretaria de Saúde, com relação aos profissionais, intensivistas, ao estoque de oxigênio, aos leitos disponíveis, porque eu me lembro no ano passado que inclusive teve 19 milhões do governo do estado para o hospital de campanha ser montado no antigo Hospital Vitória. Tudo isso porque nós estamos atravessando um momento muito delicado, E quando a gente fala no momento delicado, a gente não pode esquecer que há necessidade de uma gestão séria. Não é à toa que nós elegemos no ano passado um novo prefeito. Se é continuidade de uma gestão ou não, eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero é que haja responsabilidade e um planejamento para que nós não tenhamos resultados tão negativos num momento tão conturbado da pandemia, principalmente aqui na nossa cidade de Santos. Tá certo? No programa de hoje, nós vamos entrar em aspectos preocupantes, como, por exemplo, São Vicente não está tendo a procura por parte da população de uma determinada faixa etária para tomar a dose da vacina contra a Covid-19. Teremos no segundo bloco o médico psiquiatra Márcio Mazzucato. Ele vai falar de uma triste realidade que afeta cada um de nós nesse momento de pandemia e um dado estarrecedor. Mas, no segundo bloco, teremos Celso Vernizzi, o Homem do Tempo, teremos as informações do Litoral Sul, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu já quero fazer aqui uma observação. Em São Vicente, não está tendo uma procura com relação à vacina do Covid-19. Contra a Covid-19. Por incrível que pareça, o que a gente vê, vários municípios esperando que chegue a vacina, em São Vicente a realidade é diferente. Desde segunda-feira, quando a imunização para idosos com 75 e 76 anos foi iniciada, a Secretaria de Saúde de São Vicente registra baixa procura pelas doses. Todos os 26 postos de vacinação entre as unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família têm vacinas disponíveis. Idosos que ainda não tomaram a dose devem procurar o posto mais próximo de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 3h30 da tarde. Algo deve estar errado, porque o que a gente mais ouve? Ô Douglas, não tem vacina, não chegou ainda, que absurdo, como é que a gente vai fazer? Vamos reclamar para quem? Para o prefeito? Para a Secretaria de Saúde? Calma, não é essa a realidade com relação a São Vicente. Então, por favor, você que ainda não se vacinou, tem entre 75 e 76 anos, procure o posto de saúde, se vacine, para que você possa estar imunizado contra a Covid-19. Mas, além da vacina, continue com os métodos de prevenção, que é álcool em gel, lavar sempre as mãos, evitar aglomeração e usar máscara, tá certo? Olha, ainda falando sobre a Covid-19, essa nova variante, que está deixando muita gente preocupada no Brasil inteiro, ela tem aí um novo capítulo que eu quero esclarecer junto ao público telespectador no Hora Geral. Preste bem atenção. Um estudo indica que vacinas são eficazes contra a variante brasileira. É uma boa notícia. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, as vacinas existentes contra a Covid-19 podem proteger contra a variante brasileira do coronavírus. E o mais importante, a variante brasileira, a P1, pode ser menos resistente a esses anticorpos do que acreditávamos anteriormente.
Isso é uma boa notícia. Por quê? Além dessas vacinas, né, que a gente está vendo, nós estamos aí enfrentando um momento dessa nova variante que eu até comentava na semana passada quando entrevistei o médico infectologista Marcos Caseiro, que é essa variante P1. Onde a pessoa que acaba se contaminando, né, ela tem uma evolução muito rápida do seu quadro, vindo até a falecer, né? Então, é uma boa notícia? Mas mesmo assim nós estamos aguardando novos lotes de novas vacinas para que possa ser distribuída para a população de uma forma geral e a gente combater a Covid-19, tá certo? Olha, vamos até Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu vou mostrar para você um vídeo, o Fábio vai colocar na tela. Um comerciante, ele foi preso porque ele abriu uma loja. O vídeo está mostrando aí, ó. Esse comerciante, ele foi preso em Ribeirão Preto porque ele tem uma loja de roupa e ele falou que ele ia deixar a loja de roupa dele aberta. E o que aconteceu? Ele foi preso, mas a Justiça de Ribeirão Preto libertou o comerciante Eduardo José Cornélio de Oliveira, que na última terça-feira foi levado à delegacia por manter uma loja de roupas com as portas abertas no centro de Ribeirão Preto durante a fase emergencial contra a Covid-19. Eduardo, o comerciante, chegou a afirmar em uma das lives nas redes sociais que manteria a loja em funcionamento e desafiava a fiscalização. O Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva dele, ao alegar que o comerciante teria voltado a descumprir determinações sanitárias. Já a Defensoria Pública, porém, pediu a liberdade provisória, que acabou acatada pelo juiz plantonista Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães. O magistrado citou na decisão que o decreto da Prefeitura de Ribeirão Preto, aos moldes do Estado, é inconstitucional e ressaltou que não vigora nenhum regime de exceção no Brasil, como o estado de defesa e o estado de sítio, por exemplo. Então, nesse caso, ele ganhou a liberdade. Olha, isso tudo, sabe o que cria, amigos do Hora Geral? Cria aí uma espécie de um sentimento de que outros comerciantes possam ter a mesma atitude desse comerciante, que peitou a fiscalização, né, apesar de ter sido preso, mas conseguiu aí uma liminar e está solto. É uma situação muito difícil. Você sabe, amigos, nesse momento, é aí que a gente tem que testar como que os nossos governantes eleitos através do voto, como que eles vão administrar. Porque ser prefeito, ser chefe do executivo, né, com dinheiro no caixa, nenhum tipo de problema, é fácil. Agora, são esses desafios que a pandemia oferece que há necessidade de uma responsabilidade de todos os prefeitos através das suas cidades. Quem é o chefe maior do executivo nos municípios? São os prefeitos, né? Então, há necessidade de ter uma flexibilização, né? Mas com uma fiscalização responsável. Por exemplo, essa imagem que o Fábio está colocando na tela. Eu não vi nenhum fiscal parando um ônibus intermunicipal porque estava superlotado. E um ônibus superlotado seria uma aglomeração. Concorda ou não, amigos do Hora Geral? É verdade. Você já viu algum fiscal? Para o ônibus aí! Tá cheio de gente, aglomeração. Vou multar a MTU, vou multar a Piracicabana, vou multar a City. Não, de jeito nenhum. Por que que em certos lugares pode e outros pode? Alguém pode me responder? 98170-1434. Bom, vamos saber a previsão do tempo com o meu amigo Celso Vernizzi. Boa noite, Celso Vernizzi. Olá, Douglas. Hora Geral, boa noite. Tempo instável, frente fria passa pelo Oceano Atlântico, não traz frio, mas traz muitas nuvens, de vez em quando até com o risco de temporais mais fortes em todo o litoral. Períodos de sol, períodos de chuva e trovoada à tarde devido ao aquecimento. 32 graus será a temperatura no litoral. As máximas ainda se manterão elevadas e a sensação térmica, apesar de diminuir um pouco, ainda é de abafamento por todas as praias, por todas as cidades do nosso litoral. Portanto, você já sabe, é dia de muita nebulosidade, muita variação nas condições do tempo amanhã e com possibilidade de temporal, principalmente à tarde. Vamos nos prevenir, portanto. Grande abraço a você e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Amigos, você sabe que o Hora Geral tem o nosso WhatsApp. Eu repito várias vezes, porque às vezes você esquece, eu não guardo o número. 98170-1434, né? É uma forma de você poder parabenizar,
para você reclamar, fazer uma denúncia. Nós vamos até Mongaguá, por quê? Porque em Mongaguá, mães de alunos da rede municipal estão preocupadas, porque se as aulas estão suspensas, não vai ter uma distribuição de cesta básica para que as crianças possam pelo menos se alimentar, como acontece em outras cidades. Ouça a denúncia dessa moradora de Mongaguá. Vamos ouvir e ver. Olá, Douglas Gonçalves. Olá, boa tarde a todos do Hora Geral. Meu nome é Cristiane, moro no Flórida Mirim, aqui em Mongaguá. Sou mãe de 3 crianças que estudam aqui nas nossas escolas. Desde outubro, a gente não recebe nenhum kit alimentação, nenhuma resposta de nada. Já fui atrás no CRAS, na prefeitura, conversei com alguns vereadores, ninguém sabe explicar o que está acontecendo, porque se o governo está repassando as verbas para ajudar as pessoas, as mães de família, porque tem muita gente precisando, como eu, estou desempregada, precisando, deveriam pelo menos explicar para a população o que está havendo com o nosso dinheiro. O que está havendo, porque está sendo repassado o dinheiro pelo governo e a gente não está recebendo nada. Olha, essa é a preocupação não só dessa mãe, como várias mães utilizaram o nosso WhatsApp, o 981701434. Estou recebendo aqui, vou até utilizar, né, uma nota que a Prefeitura de Mongaguá enviou. Olha lá. A Prefeitura de Mongaguá informa que as mães que relataram a necessidade de receber os kits foram assistidas. As famílias que possuem cadastro único também receberam alimentação em dezembro e janeiro, onde houve o recesso do calendário escolar. Em fevereiro, a administração municipal retomou as atividades nas creches municipais, além de iniciar o retorno gradativo das aulas. Desde então, os alunos estavam recebendo alimentação nas unidades escolares. Porém, com o novo cenário de pandemia e determinações restritivas do governo do estado, as aulas presenciais voltaram a ser suspensas. Diante disso, a cidade está se organizando para fornecer almoço para os alunos da rede municipal em unidades de ensino polo a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Portanto, o prefeito Márcio Cabeça, por sinal, o Márcio Cabeça está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, viu, prefeito? Mas, prefeito, procura agilizar, porque essas pessoas, elas, às vezes, o que elas precisam... Nós temos relatos de crianças que vão para a escola justamente por causa da merenda. E já que não tem a aula, é só fazer o inverso. Se tem o cadastro das pessoas que estão matriculadas, é fornecer as cestas básicas para elas. Prefeito, eu acredito que o senhor vai dar uma atenção, tá certo? E olha, mães, se caso tiver algum outro tipo de problema, continue entrando em contato que nós vamos cobrar aqui no Hora Geral 981701434, tá certo? Bom, antes de chamar o intervalo, tem mais uma notícia. Essa notícia parece que é do super-homem, né? É quase isso. Veja bem, tem um homem, você está vendo na tela, né? É esse mesmo que você está vendo. Pesquisadores encontram super anticorpos em americano. Quando um amigo com quem divide o apartamento foi diagnosticado com Covid-19, o escritor americano John Hollis, de 54 anos, achou que ficaria doente. No entanto, ele não desenvolveu a doença e ainda descobriu possuir um super anticorpo que o impede de ser infectado, inclusive pelas mutações do novo coronavírus. Com exceção de alguns problemas de sinusite, que segundo ele seriam alergias, o escritor nunca ficou doente. Em julho, o professor da universidade onde ele trabalhava, ou melhor, onde ele trabalha, o convidou para participar de um estudo sobre a doença e o resultado foi impressionante. O teste mostrou que Hollis não só havia sido infectado pelo vírus, como havia desenvolvido super anticorpos contra a doença. O médico responsável pelo estudo explicou que os anticorpos desenvolvidos por Hollis atacam diversas partes do vírus ao mesmo tempo e o eliminam rapidamente. Na maioria das pessoas, porém, ao entrar em contato com o vírus pela primeira vez, demora certo tempo, até que o corpo consiga produzir esses anticorpos específicos, o que permite que o vírus se espalhe. O médico afirma ainda que o sangue do escritor foi coletado em diferentes momentos e agora é uma mina de ouro para estudarmos diferentes formas de atacar o vírus. Olha só, é super anticorpo. Tudo isso envolve estudo, pesquisa, mas a gente tem pressa para combater o mais rápido possível a Covid-19. Parabéns aí, Hollis. Bom, rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou conversar com o médico psiquiatra. Você não pode perder essa entrevista, Dr. Márcio Mazzucato. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. E no programa de hoje, eu desde a abertura fiz o anúncio para que meu público telespectador internauta prestasse muita atenção no nosso entrevistado de hoje. Eu vou conversar com o médico psiquiatra Dr. Márcio Mazzucato. Dr. Márcio, boa noite e obrigado pela sua atenção com os amigos telespectadores e internautas do Hora Geral. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Obrigado pelo convite. Boa noite também aos telespectadores e agradeço ao convite. Dr. Márcio Mazzucato, a pandemia está mexendo com muitas, eu diria com a maior parte da população mundial. Não quero só trazer essa discussão para o nosso país, nem para a nossa região. E isso mexe com o empresário que investiu para aproveitar no verão, conseguir ter um lucro e encontra aí os seus comércios, seus estabelecimentos fechados, pessoas que perderam seus empregos, os idosos que muitas vezes são obrigados a ficar dentro de casa. Isso afeta inclusive, Dr. Márcio Mazzucato, as crianças que praticamente não tiveram aula no ano passado e nesse ano, quando se iniciou, agora com a fase vermelha, tiveram que retornar para suas casas. Aonde eu quero chegar com a minha pergunta inicial? Toda essa pandemia mexe diretamente no dia a dia do ser humano, principalmente do lado emocional, sem se importar com a faixa etária? Realmente o que você está falando, né, afeta todos, né, do mundo inteiro, não tem jeito. E a parte emocional está sendo a mais afetada dentro da parte médica, né? Porque é agredida diretamente, né? A nossa liberdade, o medo de se morrer, de perder familiar. Então, realmente, isso está sendo muito difícil emocionalmente para as pessoas. Dr. Márcio Mazzucato, uma outra pergunta. É um dado estarrecedor. Eu fiquei sabendo de uma informação que só no dia de ontem, 4 pessoas, um bairro aqui de Santos, eu quero preservar o nome desse bairro, até para não causar um certo tumulto com as pessoas, de 4 pessoas que tiraram suas vidas, ou seja, que se suicidaram, né? Ou um termo que eu tenho ouvido muito, que é o autoextermínio, ou seja, como que uma pessoa chega a esse ponto de se suicidar, de tirar a própria vida, e como nós podemos evitar que isso aconteça? Certo, é muito importante essa pergunta, porque é um tabu falar sobre suicídio, é uma coisa que tem acontecido cada vez mais em jovens também, e com essa situação, além do medo de morrer, de perder a vida pela doença, pela Covid, está havendo uma perda no geral, né? A pessoa está tendo problemas no trabalho, financeiros, não pode trabalhar, acaba se desentendendo com a família, brigas, uso de drogas, substâncias, álcool, aumentou muito o consumo de álcool nesse período.
E isso vai levando a um agravamento do estado emocional da pessoa, ela vai piorando mais as soluções que ela pode encontrar, porque ela vai entrando numa exaustão mental, ela não vai conseguindo mais achar saídas, e vai chegando num quadro depressivo, ansioso, vai levando isso a trazer ideias de morte, de suicídio, porque vai aliviar o sofrimento dela. Na maioria dos casos, isso quase todos vai estar buscando um alívio do sofrimento e não querendo realmente terminar a vida, porque 99% dos casos, ou até mais, de suicídio estão ligados a um transtorno psiquiátrico. Dr. Márcio Mazzucato, quero aproveitar os seus conhecimentos na psiquiatria. É possível diagnosticar, por mais que a pessoa não se abra, seja introspectiva, ou seja, traços de que aquela pessoa está precisando de uma ajuda para que nós possamos evitar o pior? Sim, há indícios, a pessoa vai ou está muito irritada, ou está tendo crise ansiosa, isso está acontecendo muito, a gente está vendo muito pânico no consultório, muita depressão está aumentando. Então, assim, você percebe mudanças de comportamento, a pessoa não está dormindo, a pessoa começa a abusar de álcool, o discurso dessa pessoa começa a ser mais pessimista, mais sem previsão para um futuro melhor. Esses são os sinais. E que aí, quando você percebe isso, de uma pessoa que está ao teu lado, você tem que fazer a pergunta se ela está sem vontade mais de viver ou se ela pensa até em morrer. Não ter vergonha de fazer essa pergunta, né? Se você tem uma intimidade, que a pessoa abrindo isso, além de aliviar o que ela está sentindo e diminuir o risco do suicídio, vai favorecer a busca de um profissional, a busca de um psicólogo, de um psiquiatra que sabe lidar com essa situação. E existe tratamento para isso, né? Já que isso é uma doença. Agora, doutor, existe um outro aspecto que eu acho importante, né? É sempre na dor que as pessoas acabam buscando até uma ajuda religiosa, seja indo numa igreja, fazendo uma oração na sua intimidade no seu quarto, ou seja, buscando uma ajuda divina, né? Ou seja, esse comportamento também colabora com que a pessoa tenha pelo menos um controle melhor da situação? Douglas, isso ajuda muito, né? Tem até estudo demonstrando essa questão religiosa aumenta o tratamento, a chance de melhora. E assim, esse é um primeiro passo que a pessoa pode estar fazendo. Se ela começa a ficar desanimada, não dorme direito, não está ficando bem, sentindo-se ansiosa, é importante que ela comece a desenvolver um ritmo, já que ela não pode trabalhar, ela tem que ficar em casa, procurar desenvolver atividades que ela possa estar melhorando o seu currículo, estudando. Se ela não está conseguindo fazer isso, procura fazer uma meditação, ouvir uma música relaxante, uma música que ela goste, tocar um instrumento musical, cantar. Não está conseguindo, vai buscando outras alternativas no exercício físico. Está muito agoniado, está muito difícil, se proteja, sai um pouquinho, anda, dá uma volta no quarteirão, né? Protegido, lógico, para aliviar um pouco isso. Converse com um amigo, ligue para o seu amigo, se abra com ele, ou para colegas da mesma área, né? Que você às vezes não sabe o que precisa fazer, né? Procure ter os horários, não desregrar o horário, pessoal, porque não vai trabalhar no dia seguinte, então, falar, então eu não vou dormir cedo, eu vou ficar assistindo série, às vezes vai abusar de álcool, no outro dia vai acordar meio-dia, não vai comer direito, e aí isso vai mexendo com o sistema nervoso, nosso sistema nervoso vai se desregulando. Esse estresse que está continuamente, né, a gente está sofrendo um estresse crônico de ameaça da nossa vida constante, né, fora as perdas que estão ocorrendo, as notícias que estão vindo de forma muito pesada, né, intensa, que a situação se agravou.
Então, isso daí vai machucando, vamos dizer assim, o cérebro, vai levando a uma mudança do sistema neuroquímico. Essa mudança de sistema neuroquímico ocasiona sintomas de insônia, de ansiedade, da pessoa ter o coração disparar, falta de ar, desespero, sensação que vai morrer. Pode ir para um quadro de depressão, de tristeza, de desânimo, às vezes até de psicose, né, alucinações, desencadeando essas doenças. E também a pessoa vai chegar ao ponto de pensar em tirar a vida, né, em suicídio. Doutor Márcio Mazzucato, eu vou fazer uma pergunta para encerrar, pensando no meu público, telespectador e internauta, e ao mesmo tempo que o senhor deixe uma mensagem. Vale a pena viver? Com certeza, né? Apesar de a gente não saber o sentido da vida, né? Ninguém sabe, mas a gente sabe que existe uma força maior, com certeza, né? Eu acredito em Deus, né? E agora é esse momento de a gente se apegar a Deus, de a gente se unir, né? Das pessoas serem mais solidárias, de a gente compartilhar nossos sofrimentos, nossas dificuldades. Isso dá para fazer online, né? E buscar ajuda. Quando a gente sentir que precisa, buscar ajuda. E, principalmente, se o pensamento de morte ocorrer, se você pensa em suicídio, ideias surgem, não deixar de procurar uma ajuda psiquiátrica, ou, no mínimo, falar com um amigo, falar com quem você tem mais intimidade sobre isso, e só isso já alivia. Doutor Márcio Mazzucato, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, e eu espero, assim como o senhor, que nós tenhamos dias melhores, né? E que eu sou sempre positivo. Eu acredito que o pior já ficou para trás, que a gente tem que começar a olhar para frente, né? E construir um novo amanhã. E o senhor falou algo importante, que é a solidariedade, ouvir um amigo, um vizinho, um parente. Às vezes o que eles precisam é de um conforto verbal, né? Às vezes de um apoio. É isso que eu percebo no meu dia a dia. O senhor deve perceber muito mais no seu consultório. Obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço, Douglas, o convite, pela oportunidade aí de poder informar as pessoas e que tem saída e que isso vai resolver e que o caminho não é perder a vida, não tirar a vida. Muito obrigado, doutor Márcio Mazzucato. Um abraço, obrigado pela sua atenção com Hora Geral. Nós conversamos com o doutor Márcio Mazzucato, médico psiquiatra aqui no Hora Geral. Deu para você entender? Eu até entendo, pensando em você, público telespectador e internauta, Douglas, não é tão fácil assim. Eu sei, mas são os desafios da vida que a gente precisa dobrar o nosso joelho, fazer a nossa oração, pedir a Deus orientação. Ele sabe de todas as coisas e com humildade nós haveremos de superar esse momento difícil. Eu creio nisso. E você, também? Então tá bom. Chegamos ao final de mais uma edição da Hora Geral. Claro, amanhã tem mais. Um abraço assim, ó, muito gostoso para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.